Todo louvor, glória, honra, adoração sejam concedidas àquele que é Rei e Senhor para sempre, amém? Deus está em nosso meio, Ele está aqui entre nós, e é uma alegria saber que você escolheu o último dia do seu feriado, talvez, e o primeiro domingo do ano, para estar na presença de Deus. Isso é levado em consideração pelo Senhor, porque o ano passado, sendo ano de prioridade, e você reinicia agora um novo ano, com o propósito ainda de priorizar o reino de Deus. E isso não é em vão, não será em vão. Para aqueles que estiveram conosco na sexta-feira da consagração das 11 horas de jejum aqui, já souberam, já se espalhou a notícia que neste novo ano, ano de 2015, estamos no chamado para nós o ano da descoberta. Hakenem. Discovery Year, para os hispanos, el año del destape. Ou seja, estamos em um ano de grandes descobertas da parte de Deus. Nós tínhamos lido na sexta-feira Jeremias 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, aproveitando o ensejo, quero compartilhar algo com os irmãos que vai acrescentar para o início deste ano algo de Deus na sua vida. O capítulo 45 do mesmo livro de Isaías, o profeta. Vamos dar sequência ao assunto que a pastora tratou conosco aqui. Isaías, o capítulo de número 45. Temos aqui grandiosas promessas da parte de Deus para o início deste ano. Aproprie-se daquilo que Deus tem para você, amém? Esta é a palavra de Deus. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação das Escrituras nós tivéssemos uma grande confiança, uma grande paz com Deus. Então confie que Deus está falando com você no início deste ano. Na verdade, desde o começo deste culto, que Deus vem falando, que Deus vem tratando conosco, e vamos encerrar com esta mensagem que está em Isaías 45. Amém? Quem está aí, louve a Deus comigo. Glória a Deus. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. E eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Palavra do Senhor. Agradeçamos a Deus. Senhor, eu quero louvar o teu nome juntamente com a tua amada igreja. Quero te agradecer, Senhor, porque eu bem sei que nada, Senhor, acontece no mundo, na história ou em nossas vidas sem a tua divina permissão. Eu te agradeço, Senhor, por tua soberania, porque cada evento, Senhor, está sujeito ao teu comando. E eu sei, meu Pai, que se hoje respiramos, se hoje estamos de pé, ainda é por causa da tua infinita misericórdia. Por ela, Senhor meu Deus, por cuja causa nós não somos consumidos.
Obrigado, Senhor. Te agradeço, Deus, por tuas compaixões eternas para conosco. Agora, Deus, continua a falar com a igreja. Libera a tua palavra de vida, Senhor. Flua ela como um rio, Senhor, transformando situações e problemas, Senhor, em soluções. Eu rogo a tua bênção, Senhor, sobre a igreja uma vez mais, neste nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você está aqui para adorar a Deus, então louve ao Senhor comigo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode se assentar, Deus está entre nós. Aleluia. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Este versículo deixa claro que não há nada na história humana que não passe pelo crivo de Deus. Deus é soberano em todas as situações. E se Ele nos dá, irmãos, mais um ano de vida, eu quero deixar bem claro para você que é um privilégio, é uma concessão de Deus, não é direito, é uma concessão. Sendo assim, nós temos liberdade para servir a esse Deus. Estes versículos nos falam de uma coisa muito tremenda. Há quem critique o livro de Isaías. Os céticos condenarão este livro, quererão dividir o livro, quererão dividi-lo em duas seções, um proto-Isaías e um pós-Isaías. Quererão dizer que não é apenas um único escritor. Por quê? Porque existem algumas coisas neste livro que são, na verdade, assombrosas, em termos de previsões, que ninguém poderia saber tão especificamente a história de antemão, se não a estivesse escrito de trás para frente, já tendo visto os eventos. Mas se nós cremos em um Deus que conhece todas as coisas, que é o Senhor da história, não há problema algum. Esse Isaías é um só, mas foi-lhe dada revelações da parte do Senhor. Este ano é o ano da descoberta. E outra palavra para descoberta é a palavra revelação. Este é o ano que o Senhor vai revelar muitas coisas para nós como igreja. Vai nos dar direções específicas às nossas vidas. Eu creio assim. E ao ler Isaías, o que me assombra é saber que Deus, por amor de Israel, constrói toda uma história profética para dizer para eles que eles não temessem, que Deus estava no controle da história deles. Segundo aquilo que Jeremias havia escrito, embora Jeremias esteja antes, Isaías foi escrito depois, mas Jeremias havia deixado bem claro que 70 anos estavam determinados para o cativeiro de Israel em razão de sua desobediência, mas que Deus, depois dos 70 anos, daria livramento para eles. E esse livramento, irmãos, já estava previsto antes de Jeremias, já em Isaías estava escrito de uma forma muito clara. Deus já estava dando nomes e situações para salvaguardar o seu povo. Este primeiro versículo do capítulo 45 nos fala: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Se você ler o versículo 4, nos fala: por amor do meu servo Jacó, de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conheces. Versículo 5, segunda parte: eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Deus estaria levantando na história para abençoar Israel um homem. Esta profecia foi escrita cerca de 200 anos antes do nascimento de Ciro. Ciro não era ninguém na história. Ciro não era nem semente ainda. O povo persa ainda era um povozinho. Era a Babilônia que ainda reinaria. E Deus já estava dizendo claramente ao profeta Isaías, antes do povo entrar no cativeiro, que o povo ia entrar cativo, mas que ia sair
e que Deus ia levantar alguém na história que ajudaria o seu povo. E este homem seria chamado Ciro. E portanto, porque ele seria um agente dos propósitos de Deus, Deus o chama aqui a um ímpio, a um rei, que este homem seria um ungido de Deus. Irmão, pare a pensar um momento. Se Deus está dizendo que Ele usa até o ímpio para os seus divinos propósitos, então certamente Ele usará a sua vida para o propósito que Ele tem na vida de outros. Deus determinará, e não há nada que possa impedir o agir de Deus em nós. Irmãos, nós já estamos caminhando, estamos em direção do quarto culto. Pela manhãzinha, no culto em espanhol, eu deixei bem claro para os irmãos a mesma passagem bíblica. Disse para eles que o crente não morre na véspera. Ainda no dia de ontem, eu tive o dissabor de ter que, mais uma vez, enfrentar um crematório. Já estou até conhecido lá, porque no final do ano passado, eu estive lá. E quando eu voltei, as pessoas estavam, sensei, Sumasen, já me conhecem. Mas é triste, irmãos, saber, e isso é desagradável, bastante desagradável, saber que alguém vai atravessar a virada de um ano e não chega a comemorar o ano novo. E termina o ano sem tê-lo começado bem. A nós, irmãos, foi nos dado o privilégio de servir a Deus. E a nossa vida só tem sentido se ela for para glorificar ao Senhor. Tem vezes que, ao orar, a minha esposa às vezes até se espantava com a minha oração: Senhor, dá-me almas, ou tira a minha alma. Usa-me, Senhor, ou leva-me. Porque não faz sentido algum que nós existamos para o nosso próprio egoísmo. Não faz sentido que nós vivamos se não é para cumprir os propósitos de Deus. Dá uma respirada profunda aí, suspira fundo. Fôlego de vida. Porque nele nós nos movemos e existimos. Você não vai morrer na véspera, não. Deus tem um propósito maravilhoso contigo este ano. E Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. Diz Heródoto, o pai da história, aquele grego, conta a história secular que o avô de Ciro teve um sonho. Não está na Bíblia, na história secular. E o sonho do avô de Ciro foi que das costas de sua filha, a mãe daquele bebê, nascia uma videira, e os ramos iam se espalhando e cobriam toda a Ásia, toda a face da terra. E ele perguntou aos seus sábios e aos seus adivinhos o que significava aquilo. E os adivinhos pensaram e disseram a ele, olha, consultaram e disseram, esta videira é o seu neto, ele reinará sobre toda a terra. E o avô, ciumento, chama o mordomo e diz para ele, olha, pega o menino, leva ao alto de uma montanha e não o traga de volta com vida. E o mordomo cumpre a palavra do rei, leva a criança em direção à montanha, mas quando ele abre os lençóis e vê o rosto do menino, ele acha a criança tão linda que ele não tem coragem. Então, para não desobedecer, ele pega aquela criança e entrega a um pastor de ovelhas para cuidá-la. E Ciro sobrevive, porque Deus tinha um plano na história daquele menino. Deus tem um plano na sua história. E quando Deus tem um plano, irmãos queridos, nada nem ninguém poderá impedir aquilo que Deus tem para acontecer em nossas vidas. Eu fico imaginando no porquê é que Deus fez assim com Ciro. E há dois motivos enormes para os quais Deus o chama na história por nome 200 anos antes que ele nascesse. Porque, irmãos, você vê o versículo de número
28 do capítulo 44, o último versículo antes desse capítulo que estamos agora refletindo, diz a Bíblia: quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, tudo que está na minha vontade, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Aí estão dois motivos pelos quais Deus estava chamando Ciro pelo nome, porque Deus na história permitiria que ele fosse rei, para que sendo rei, pudesse tirar o povo do cativeiro e fazê-los voltar para reedificar Jerusalém e reconstruir o templo. Você percebe, irmão? Tem coisas na sua vida que você acha: Deus, está tão difícil. Senhor, eu queria tanto que isso se realizasse na minha vida, mas nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, e aí sofremos. E aí não entendemos porque estamos em cativeiro. Mas, irmãos, esse ano é o ano da descoberta, o ano do destape, da revelação. Esse ano Deus vai mostrar para você que muita coisa ainda não aconteceu na sua vida, porque você não permitiu que Deus fosse Senhor, e Ele será Senhor na sua vida esse ano. Nós temos aqui preciosas promessas, e eu as quero para mim, as quero para a igreja, porque Deus disse de Ciro, que era um ímpio, volto a dizer, um rei ímpio, e Deus o chama de o seu ungido, e está claro na palavra do Senhor, em Eclesiastes 9:8, que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestiduras, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Para nós, o crente, não pode faltar o óleo sobre nossa cabeça. Nós somos ungidos de Deus, e como ungidos do Senhor, isso quer dizer que Deus nos separou para algo exclusivo. Alguns foram chamados ainda na infância para servir a Deus, outros já foram chamados na meia-idade, e talvez você pense: puxa vida, eu fui chamado tão tarde, se eu fosse mais jovem eu poderia fazer mais. Não pense assim. Deus te chamou na hora certa. Aleluia, esse é o tempo específico para o qual Deus te chamou, aleluia, e Ele quer te usar da forma como você está, aleluia. Primeira promessa para Ciro, primeira promessa para a igreja, versículo 1 nos fala: Ciro, a quem o quê? Tomo pela sua mão direita, aleluia. Glória a Deus. Deus está governando a história. Deus vê Ciro não como um rei, mas como um menino, que tem que ser seguro pela mão e conduzido para os propósitos de Deus. O que isso me fala, irmãos? Que só pode cumprir o propósito de Deus quem tem coração de menino, quem ainda depende do Senhor para se deixar conduzir por Ele. Se nós não nos deixarmos conduzir pelo Senhor, nada vai acontecer. É exatamente isso que acontece com Ciro. Certamente quando, nos tempos de Esdras, alguém lhe mostra o livro de Isaías, escrito 200 anos antes, e diz: rei, é a única explicação lógica para ele liberar o povo de Israel para voltar para a sua terra. Rei, o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, deixou algo para que o Senhor lesse. E os capítulos 43, 44, 45, 46, 47, 48, é a história recontada de Ciro. Você pode imaginar? Pense você, nascendo nesse tempo agora, e alguém escreveu 200 anos antes um livro sobre você, contando a sua história e o seu nome. Só pode ser Deus. Aleluia. Deus governa a história, irmãos. Deus está governando a história da sua vida. E Ele diz que se nós nos deixarmos conduzir por Ele, neste ano vai ser diferente. Ele quer nos tomar pela mão direita. Para quê? Está escrito aqui: eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quantas vezes nós perdemos tempo e as coisas não acontecem porque nós queremos agir como gente crescida? Eu já sei o caminho, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito. Mas você não é o único, não.
Pedro, o apóstolo, também foi assim. Você lembra quando ele quis seguir a Jesus, como ele fazia as coisas do jeito dele? Cortou a orelha do servo, às vezes era rude, grosso, mas chegou um dia que Jesus ressuscitou, chamou Pedro para o cantinho ali na praia e falou assim: Pedro, quando tu fores mais velho, outro é que te cingirá, que te pegará pela mão e te conduzirá, te levará para onde tu não queres ir. Quando nós deixamos Deus nos guiar, talvez não seja o caminho que você escolheu, talvez não seja a forma que você quis, mas lá no final tem bênção, tem recompensa para você. Quais são as recompensas? As recompensas são essas: abater nações diante de sua face, soltar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão, e as portas não vão se fechar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Há um versículo muito lindo falando sobre a questão de abertura de portas, querida igreja, que está no livro de Apocalipse, o capítulo número 3, versículo número 7, versículo 8, é uma igreja pequena, é uma igreja fervorosa, é uma igreja evangelística, é a igreja Filadélfia, e Deus diz assim, Jesus dizendo à igreja, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, versículo 7 do capítulo 3, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia. Você consegue perceber isso? Que às vezes nós queremos forçar portas, e as portas não se abrem, porque nós temos pouca força, mas se Deus vai na frente, as portas se abrem, as portas se abrirão para você. E esse ano é um ano de portas abertas. Eu declaro que esse ano será um ano de portas abertas na história desta igreja, em nome de Jesus. Este ano será um ano realmente de descoberta, de destape, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas é necessário que nós deixemos-nos conduzir pelo Senhor. Por mais difícil que seja a situação, Pedro ainda estava com uma sentença de morte. Pedro com as suas mãos em cadeias, ambas as mãos. No dia seguinte, era a sua sentença. O que ele ia fazer acorrentado numa parede? O que ele poderia fazer senão se entregar à morte? Mas ali de repente, alguém toca nas costas de Pedro: ei, acorda. E ele acorda e vê um anjo. Vê um anjo e pensa que está sonhando ainda. A gente levanta, e quando diz levanta, as cadeias se quebram, e ele está livre. Vem comigo. E havia 2 guardas, ele estava de custódia, e havia 3 portas. Vem comigo, e o anjo vai na frente, e Pedro vem atrás. Primeira porta se abre, aleluia. Ele vai continuando, segunda porta se abre, e de repente tem uma porta de ferro, a porta da saída. É ali naquela porta, o anjo passa e a porta automática. Olha, irmão, não sei quem foi que inventou a porta automática, mas nos tempos de Pedro já existia. A porta se abre, de ferro ainda. Ele passa com o anjo. E Pedro está pensando que está num sonho maravilhoso, né? E de repente o anjo deixou ele seguro lá fora e disse: tchau, Pedro, Deus te abençoe. E vai embora. E Pedro olha: eu estou na rua? Talvez até se beliscou: será que é sonho mesmo? É realidade? Portas abertas. Mas por que a porta se abriu para Pedro? É a minha questão. Por que Deus abriria portas para Ciro ímpio? Por que Deus abriria portas para Pedro, um santo? Porque ambos estavam dentro do desígnio de Deus. Você está no desígnio de Deus? Você está realmente servindo ao Senhor?
Porque se nós estamos no desígnio de Deus, então não vamos temer se é para a morte, se é para a vida, se é para o bem ou para o mal. Não importa, se Deus está comigo, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, como diz a velha canção. Será sempre assim, porque Ele vai adiante de nós. Aleluia. E essa é a segunda bênção deste ano, que foi a bênção para Ciro. A primeira é que o Senhor o tomaria pela mão direita. O Senhor nos tomará pela mão direita. A segunda razão está no versículo 2: eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Há pessoas que precisam de Deus apenas nos momentos difíceis da vida. Quando estamos nos bons momentos, colocamos Deus de lado da nossa história. Israel agiu muitas vezes assim. Israel tinha que cruzar o Mar Vermelho diante de si no Êxodo. E Deus disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E o povo de Israel saiu marchando, atravessou o mar, mas lá do outro lado esqueceu quem era Deus. E peca contra o Senhor, e murmura contra Moisés. É nesta hora que Deus se aborrece e diz: eu não vou mais conduzir o povo. Enviarei um anjo, o anjo irá adiante de vós, mas eu não irei. Eu fico pensando, irmãos queridos, que se um anjo abre a porta da prisão para Pedro, um anjo está bom demais. Um anjo dá conta do recado completamente. Mas eu percebo que Moisés, o que ele quer, não são as maravilhas do Êxodo, não são as maravilhas do deserto. O que ele quer é a presença de Deus. Ele diz: Senhor, eu não quero um anjo. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Se a tua presença não vai conosco, nós não nos moveremos daqui. E aí está, irmãos queridos, a questão principal das bênçãos. Porque muitos perdem as bênçãos, porque muitas bênçãos certamente não acontecerão na vida de muitos ou de alguns, simplesmente porque nós nos antecipamos. Deus diz: eu vou adiante. Não, Deus, pode achar que eu corro mais rápido, vai do meu jeito mesmo. Não, eu irei adiante de vós. E quando Deus vai adiante, irmãos queridos, aí acontece, Ele endireita os caminhos tortos. Ele despedaça os ferrolhos de bronze. É Deus quem age, é Deus quem faz. Quantos querem que o Senhor vá adiante de suas vidas nesse ano? Eu também quero. Ainda que seja dizer não para a carne, não para mim mesmo, eu direi: Senhor, cumpra-se a tua vontade, vai adiante de mim, Senhor. Versículo 3 nos fala das promessas de Deus para nós, a igreja. Aleluia, aleluia. Diz o versículo 3: e eu te darei os tesouros escondidos, os tesouros da escuridade, tesouro das trevas em algumas versões, e as riquezas encobertas ou escondidas. Então temos aqui, irmãos, o que Deus está dizendo para nós. Primeiro, que Ele nos tomará pela mão. Segundo, que Ele nos guiará. E terceiro, que Ele nos dará. Nos dará o quê? Os tesouros escondidos. Lá em Deuteronômio 29, versículo 29, Deuteronômio, nos fala o seguinte: que as coisas encobertas são para o Senhor, mas as descobertas são para os filhos dos homens. Deuteronômio 29, 29. Ora, se as coisas descobertas são para os filhos dos homens, eu paro para pensar o seguinte: que as coisas também não acontecem em nossa vida, nós não encontramos os tesouros que Deus tem para nós, porque não estão descobertos. Se não existe, se você não sabe, ou até existe, mas você não sabe da existência, de que vale? De que vale? Por exemplo, quantos creem aqui que Jesus é aquele que cura? Eu também creio. Mas graças a Deus que não tem nenhum paralítico aqui nesta noite. Nós cremos que Jesus cura? Cremos, sim, nós cremos, eu também creio nisso. Mas há uma coisa, irmãos: esse é um tesouro escondido, é um dom da parte de Deus, o dom de cura. É um dom que precisa ser descoberto,
precisa ser revelado na sua vida. Quem sabe esse ano é o ano que Deus quer te usar nos dons espirituais. Quanta gente que era usada por Deus no passado e hoje já não é usado mais. Deus quer se fazer presente na tua vida. Existem tesouros escondidos, riquezas encobertas que o Senhor quer nos revelar. E esse ano é ano de descobrir para que o Senhor nos tem chamado. Eu tenho certeza que este ano será um ano de bênção na nossa vida. Quem Deus usa, pastor? Quem é que Deus toma pela mão? Quem é que Deus guia? Quem é que Deus dá as riquezas escondidas, os tesouros escondidos? A quem é, pastor? Ao seu ungido. Aquele que está disposto a cumprir os propósitos de Deus. Se tem um ungido aqui, fique de pé para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz, antecedendo este capítulo: lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Aleluia. O Senhor diz que Ele nos remiu e que Ele cumprirá isso em nossas vidas. Agora é necessário que nós nos submetamos a Ele. Vamos começar corretamente esse ano? Vamos começar entregando para o Senhor as nossas vontades, os nossos anseios. Não será como nós queremos, mas como Deus quer. Amém? Muito já foi falado aqui nesta noite, nessa tarde, quase noite, e eu tenho certeza que se você cumprir a vontade do Senhor, Deus certamente te abençoará. Curva a sua cabeça um momento e oremos a Deus. Senhor, eu bem sei, Senhor, digo como Jó, eu bem sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei, Senhor, que o homem pode fazer planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Eu sei, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu sei, Senhor, também que os teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Eu sei. E me envergonho, Senhor, meu Deus, no pó e na cinza, porque ainda que sabendo, Senhor, algumas vezes escolho a minha vontade, mas eu rogo, Senhor, meu Deus, nesta tarde, ó Deus, eu entrego os meus planos, as minhas vontades, entrego o meu querer submisso ao teu comando, ó Senhor, que habita no mais alto céu, que habita cujo nome é o alto e sublime, mas que também habita com humilde e com contrito de coração. Unge-nos, Senhor. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo. Unge agora, Senhor, meu Deus, a cada um que aqui está, meu Deus. Unge, Senhor, nossas cabeças com óleo, e o nosso cálice transbordará. E certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Ó Senhor, a promessa do Salmo, Pai, se cumpra na vida, meu Deus, do arrependido, do contrito. Ó meu Deus, que esta mensagem, meu Pai, faça, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, faça cumprir o seu projeto em nossas vidas, meu Pai, para louvor da tua glória. Senhor, abençoa a tua igreja, meu Deus. Eu rogo a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo, para a glória e honra do teu poderoso nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Lembre-se disso. Antes de tomar qualquer decisão, coloque-se diante do Senhor e faça uma pergunta simples: Senhor, isso é a tua vontade? Se Deus disser sim, faça.
Se ele disser não ou calar-se, não faça nada. Simples assim. E você será bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Amém? Deus abençoe a igreja.